A Rússia é destinada a ser uma força dominante, com 419 navios e submarinos que têm uma tonelagem combinada de mais de 126 milhões. É destinada a ser a terceira mais forte do mundo. Certamente deveria ter sido forte o suficiente para o presidente russo Vladimir Putin exercer seu poder contra a Ucrânia, enquanto ainda projeta força para o resto do mundo. Só que isso não está acontecendo. A realidade é que a Marinha da Rússia não passa de uma casca do que afirma ser. Um tigre de papel de navios decrépitos e táticas precárias deixou-a lutando para projetar poder como antes. Embora ainda mantenha capacidades de submarinos e mísseis, sua frota de superfície foi severamente diminuída, provando que a força marítima de Putin é muito mais fraca do que ele quer que o mundo acredite. E tudo começa com algumas notícias de última hora. A Rússia está à beira de finalmente descartar seu único e exclusivo porta-aviões. Isso de acordo com o Economic Times, que relatou em 12 de julho que a Rússia parece estar à beira de aposentar permanentemente o almirante Kuznetsov. O navio sempre foi destinado a ser uma das joias da coroa da Marinha da Rússia. Capaz de deslocar 58.600 toneladas e atingir uma velocidade máxima de 80 milhas por hora em um alcance máximo de 8.500 milhas náuticas. O almirante Kuznetsov parece ótimo no papel. Era grande o suficiente para suportar até 16 aeronaves Yak-40 e um M, juntamente com 12 dos Su-27Ks da Rússia e uma variedade de helicópteros, incluindo 4 Kamov, 27 LD, 18 Kamov, 27 luta anti-submarino e 2 Kamov 27S. Mas agora está à beira de ser desmantelado. E, francamente, isso já era esperado há muito tempo. O almirante Kuznetsov nunca correspondeu à sua reputação como um dos navios mais importantes da Marinha Russa. O Economic Times deixa isso claro, apontando que o navio agora tem décadas de idade e passou grande parte dos quase 30 anos que esteve no mar. Assolado por incêndios, falhas mecânicas e diversos problemas técnicos que frequentemente o inutilizam. Para a Rússia, era para ser um navio-chefe, mas tem sido qualquer coisa. Mas por trás das aparentemente impressionantes especificações técnicas, há uma série de problemas. O navio era facilmente avistado a quilômetros de distância devido aos ineficientes motores a mazuti, que produziam enormes plumas de espessa fumaça preta. Os motores e o restante do navio requeriam manutenção constante. Um alcance de 8.500 milhas náuticas também não significa muito, quando o navio só pode estar operacional por 45 dias. A Rússia ultrapassou frequentemente os limites modestos do almirante Kuznetsov, relata o The Economic Times, significando que ele precisou ser escoltado de volta ao porto, usando rebocadores em várias ocasiões. A Rússia sabia de todos esses problemas. Em 2017, a Rússia enviou o navio para um dique seco para trabalhar em uma revisão que o transformaria em tudo o que sempre deveria ter sido. Apenas essa revisão foi assolada por tantos problemas que a Rússia agora está à beira de cortar e correr. Apenas um ano após o esforço de rejuvenescimento, um incêndio devastador atingiu o navio em vários pontos. Um guindaste desabou em seu convés de voo, e seus reparos foram adiados repetidamente devido à corrupção na Marinha Russa, afirma The Economic Times que o almirante Kuznetsov deveria estar de volta ao mar até 2022. Esse prazo veio e passou. Agora, está parecendo cada vez mais improvável que o navio consiga voltar para o Oceano Mundial novamente. O Economic Times diz que um dos jornais nacionais da Rússia está agora alegando que todo o trabalho no porta-aviões foi suspenso, com discussões de alto nível acontecendo agora sobre se devem continuar jogando dinheiro no que se tornou um poço sem fundo ou se devem descartar o navio completamente. Uma voz influente na Marinha Russa defende que a última opção seja adotada. O ex-comandante da Frota do Pacífico da Rússia, almirante Sergei Avakians, diz que descartar o enorme navio é absolutamente a decisão correta. O Moscow Times relata que ele também afirmou que o Kuznetsov é de uma era diferente. Esta é uma arma naval muito cara e ineficaz. O futuro está nos sistemas robóticos e aeronaves não tripuladas. Isso é humilhante para Putin. O único porta-aviões da Rússia está essencialmente sendo marcado como um desperdício que a Rússia é incapaz de operar
ou pagar em um momento em que as duas outras grandes potências militares do mundo, os Estados Unidos da América, têm vários porta-aviões operacionais. Mas e daí? Alguém pode pensar, claro, a Rússia vai levar um golpe em seu poder naval se desativar o admiral Kuznetsov. No entanto, isso não significa que toda a marinha do país está afundando no abismo. É apenas um navio, embora enorme, no qual a Rússia investiu quantidades incontáveis de tempo e energia. Um navio a menos apenas significa que a Rússia ainda tem 418 com os quais ameaçar a Ucrânia e o resto do mundo. Então, como se pode argumentar que a marinha da Rússia está mergulhando no abismo com base em um único navio? A resposta é que o que está acontecendo com o almirante Kuznetsov é apenas um microcosmo de alguns problemas muito mais amplos que permeiam toda a marinha da Rússia. E esses problemas começam com a incapacidade da Rússia de realizar reparos em navios militares que vão muito além de seu único porta-aviões. Em 6 de janeiro, o Defense Express publicou um relatório afirmando que a Rússia abandonou completamente todas as suas tentativas de realizar reparos em seus navios militares na Crimeia. A decisão surgiu em meio a receios de que a Ucrânia usaria tentativas de reparos apenas para atacar mais navios russos. Enquanto eles permanecem inativos na Crimeia, em docas secas, o transporte dos navios também é um problema. Como explicou o porta-voz da Marinha Ucraniana, Dmytro Platenchuk, as principais instalações para os russos ainda estão na Crimeia. Ele diz: "Mas demonstramos na prática que usar bases de reparo para sua frota do Mar Negro não é mais possível para reparar seus navios. Eles primeiro precisam levá-los até lá, e agora ninguém fará isso." Múltiplos exemplos de ataques ucranianos bem-sucedidos criaram essa situação, explicou o porta-voz. Ele menciona a destruição da Ucrânia de um navio de mísseis Ciclone russo, que antes estava na Baía de Sevastopol, além de um ataque a um submarino, e a destruição do navio de mísseis pequeno Askol de Kerch. Esses incidentes deixam claro para os russos que usar a Crimeia para reparos simplesmente não é mais viável enquanto existem instalações de reparo em Novorossiysk. Eles não se comparam aos que ficaram na Crimeia ucraniana ocupada. Platenchuk acrescenta que isso é um problema para a Rússia. Isso significa que não pode consertar navios que poderiam ser enviados de volta ao Mar Negro para causar problemas à Ucrânia. Como será abordado adiante, isso também mostra o quanto as instalações de reparo de navios da Rússia são deficientes. Como Platenchuk observa, a Rússia não tem muitos outros além daqueles na Crimeia, que só ganhou porque anexou ilegalmente a península. Um país não pode reparar navios quando suas poucas instalações estão superlotadas. O impacto das sanções ocidentais na frente de reparo de navios também não pode ser ignorado. Como aponta o Royal United Services Institute, as sanções tornaram mais difícil para a Rússia adquirir as peças e equipamentos de que precisa para a manutenção militar geral. Mesmo os produtos que pode adquirir estão muito mais caros do que antes, gerando tensão econômica no país. À medida que Putin coloca seu país mais profundamente nos bolsos de aliados como a China, a Rússia foi forçada a priorizar a aquisição e reparo de veículos blindados e drones. Desde então, estes se mostraram taticamente mais relevantes do que suas aeronaves, que não foram mantidas adequadamente. O mesmo vale para os navios da Rússia. A única verdadeira avenida para a Rússia usar sua marinha contra a Ucrânia vem pelo Mar Negro, que está rapidamente se tornando inútil para Putin. Portanto, a Rússia está reduzindo os gastos para manter sua frota naval em declínio operando. O almirante Kuznetsov é apenas a última vítima. A realidade é que tanto o presente quanto os próximos anos provavelmente verão a Rússia descomissionando mais de seus navios, porque não possui instalações ou recursos financeiros para mantê-los. Soma-se a isso o fato de Putin precisar manter uma frota sombra de navios e petroleiros para contornar as sanções. Apesar dessa frota ser essencial para manter o fluxo de dinheiro para a Rússia, Putin teve que investir no mínimo 10 bilhões de dólares para criá-la. Esse é um dinheiro que não será dedicado à marinha da Rússia. Ele também teve que priorizar, dado que a guerra na Ucrânia durou mais do que ele jamais pensou ser possível. Ele gasta dinheiro para manter sua frota sombra em bom estado, graças às suas capacidades de geração de receita, ou ele gasta esse dinheiro em uma marinha? A Rússia ainda não está realmente usando.
a primeira escolha faz mais sentido. Isso resulta em navios necessitados de manutenção não a recebendo. A situação precária de reparo de navios da Rússia é uma das razões pelas quais sua marinha está em declínio, mas existem outras. Veja o que está acontecendo no Mar Negro. Por exemplo, este corpo de água já foi mencionado, e Putin tinha grandes planos para usar o Mar Negro para prejudicar a Ucrânia. Quando ele iniciou sua invasão, estava confiante de que sua temida frota do Mar Negro navegaria livremente pelo mar, transportando tropas e equipamentos da Crimeia para o sul da Ucrânia e até realizando ataques com mísseis contra seu inimigo. E Putin estava certo por um tempo. Mas a Ucrânia encontrou maneiras de eliminar embarcações no Mar Negro, usando tanto mísseis quanto drones marítimos. Como explica 1945, isso criou uma situação de atrito na via navegável que é muito ruim. Isso já custou à Rússia 26 embarcações que foram destruídas ou danificadas, a ponto de não ser econômico fazer reparos. Essas embarcações representavam 1/3 da frota que Putin pensava que seria uma força imparável. Principalmente levando em conta que a Ucrânia não possui uma marinha de fato. A Ucrânia tem apenas 89 embarcações, a maioria navios de patrulha e outras menores, que não competem com os navios de guerra russos. Mas a Ucrânia não necessitava disso. Ela incapacitou a frota do Mar Negro sem uma marinha, como aponta o Conselho Atlântico. A situação no Mar Negro se descontrolou tanto para Putin que o Ministério da Defesa do Reino Unido conseguiu declarar a frota da Rússia funcionalmente inativa, já na primavera de 2024. A Rússia praticamente se retirou do Mar Negro, agora enviando seus navios o mais longe possível da Ucrânia para mantê-los fora do alcance de mísseis e drones danosos. Claro, isso também significa que esses navios são inúteis quando se trata de danificar a Ucrânia. O que está acontecendo no Mar Negro mostrou que a marinha da Rússia é inofensiva, além de cada vez mais irreparável. Putin odeia isso. Como o Conselho Atlântico apontou em julho de 2024, a retirada naval forçada da Rússia da Crimeia foi motivo de escárnio. Das muitas ameaças de escalada que o líder da Rússia tem feito, ficou claro que sua supostamente poderosa força naval é irrelevante. A Ucrânia está ganhando a guerra no mar. E está fazendo isso apesar de mal ter uma marinha. Há outros motivos pelos quais a situação do Mar Negro é um grande problema para a Rússia. O Mar Negro é crucial para a Rússia, pois é utilizado para transportar petróleo e gás para a Europa e o Oriente Médio. No entanto, com apenas uma marinha maltrapilha, a Ucrânia essencialmente ganhou a Batalha do Mar Negro, escreveu o Jornal de Segurança Nacional em abril. Também aponta para as ameaças nucleares de Putin soando vazias. Talvez as ameaças fossem feitas porque o líder russo sabia da fragilidade de seus navios. Melhor dissuadir a Ucrânia com ameaças do que lutar diretamente. As ameaças falharam, e a Ucrânia venceu no Mar Negro. Para piorar, Putin sequer pode reforçar sua enfraquecida frota do Mar Negro com mais navios. Isso se deve à Turquia, que exerceu seu direito de fechar o trânsito para o Mar Negro, conforme a Convenção de Montreux de 1936. Especificamente, o país impediu tanto a Rússia quanto a Ucrânia de enviarem navios de guerra para o Mar Negro. Isso não é um problema para a Ucrânia. Ela não tinha navios para enviar em primeiro lugar. Mas para a Rússia, que tem sofrido bastante no Mar Negro, não poder reabastecer seu arsenal de navios é claramente um problema. Isso indica que o futuro da frota do Mar Negro parece incerto. Ou ela permanece recuada, tornando-se funcionalmente inútil para a Rússia, ou ela reentra no Mar Negro e é destruída pedaço por pedaço graças aos drones e mísseis da Ucrânia. Portanto, a perda de um porta-aviões, os péssimos mecanismos de reparo de navios da Rússia e o problema do Mar Negro parecem estar se combinando para enviar a marinha russa para o abismo. Mas há mais. Voltando a 1945 e sua paz de janeiro de 2025. A publicação observa que todo esse foco no destino da frota do Mar Negro desvia a atenção do fato de que a Rússia estava em uma terrível posição naval muito antes da guerra na Ucrânia começar. Isso pode parecer uma afirmação estranha a se fazer de um país que a Global Firepower diz ter a terceira marinha mais forte do mundo. Mas ativos e tonelagem não significam muito quando um país está operando uma frota herdada que tem capacidades limitadas. 1945 divide as capacidades navais da Rússia em categorias.
Os dois encouraçados russos da classe Kirov, apesar de simbolicamente importantes, têm cerca de 40 anos de idade. Um deles está ancorado para a modernização há mais de 6 anos. Espera-se que ele retorne ao serviço em 2026, mas isso parece improvável, considerando a atual situação de reparo de navios na Rússia. O almirante Kuznetsov tem uma lista enorme de problemas, como já mencionado. Porém, 1945 também indica que o navio agora é inutilizável por outra razão. As pessoas que sabiam como operá-lo foram deixadas à própria sorte, como 1945 coloca. Em suma, a Rússia não possui mais os especialistas necessários para operar seu único porta-aviões, mesmo que consiga, por milagre, reparar a embarcação. As tripulações e pilotos russos não têm como treinar para operar um navio tão grande, quando o único porta-aviões do arsenal russo está ancorado. Segundo a 1945, a indústria de construção naval da Rússia está em ruínas, tornando quase impossível substituir sua frota envelhecida. Isso faz sentido. Se a Rússia está tendo tantos problemas para reparar seus navios existentes, é razoável pensar que não construirá muitos. Putin anunciou um programa de 9.847 bilhões de dólares para construir novos navios até 2050 em abril. Mas essa estratégia de longo prazo não ajuda muito a marinha da Rússia no momento. Além disso, a instável situação econômica da Rússia coloca em dúvida a capacidade do país de investir tanto quanto Putin prometeu. Afinal, é provável que Putin já tenha saído há muito tempo quando seu programa for concluído. Um futuro líder russo pode desistir por precisar do dinheiro que Putin prometeu usar para consertar a economia do país. Abordaremos isso depois. Ainda temos a questão do porto russo para considerar. Uma das razões pelas quais a Crimeia é tão valiosa para a Rússia é que a península concede acesso a portos que o país pode usar o ano todo. Isso é algo em muito curta oferta para a Rússia. Escrevendo para o Medium, o autor James Marinero aponta que, se a Rússia estivesse localizada em qualquer outro lugar que não onde está, teria uma situação naval formidável. Um país que se estende por 11 fusos horários seria capaz de implantar navios praticamente em qualquer lugar do mundo. No entanto, como Marinero aponta, a Rússia tem muito poucos portos livres de gelo. Geograficamente, a localização do país dificulta aproveitar seu imenso tamanho, tornando muitos de seus portos inutilizáveis durante boa parte do inverno. Ao todo, a Rússia tem apenas 7 portos livres de gelo, 3 dos quais estão em ou perto da Crimeia. O porto de Vladivostok fica bem ao leste, oferecendo acesso às águas asiáticas. Kaliningrad, Murmansk e São Petersburgo oferecem cobertura do Mar Báltico e do Atlântico. No entanto, 7 portos, para todas as condições climáticas, ainda não são ideais para a marinha russa de mais de 400 navios. Além disso, esses portos devem permanecer abertos para o comércio, deixando ainda menos espaço para os navios militares russos. A Rússia pode contornar a situação do porto gelado com seus quebra-gelos nucleares, diz Marinero. Mas isso só é útil em termos comerciais. Uma marinha que precisa se mobilizar rapidamente não pode ficar parada em um porto congelado à espera de um quebra-gelo para abrir caminho aos seus navios. Porta-aviões sendo descomissionados, uma incapacidade de reparar seus navios. Muitos desses navios estão envelhecendo e saindo de serviço, a limitada construção naval, problemas no Mar Negro e nos portos da Rússia. É essa combinação de problemas que está enviando a marinha da Rússia para o abismo. Outrora considerada extremamente poderosa, essa marinha hoje não passa de um tigre de papel. A Ucrânia provou que pode ser danificada ao ponto de submissão usando drones e mísseis. Tudo isso leva a uma pergunta final. O que vem a seguir para a marinha da Rússia? Mencionado anteriormente, que Putin dedicou quase 100 bilhões de dólares a um programa de construção naval que vai até 2050. Mas quão realista é esse número? Ou a intenção de Putin de essencialmente construir uma nova marinha para a Rússia? Afinal, este é um país que agora está anos atrasado nos reparos que estava fazendo em seu porta-aviões, assumindo que esses reparos ainda estão acontecendo. Ademais, a situação financeira da Rússia não parece suficientemente forte para concluir esse programa. Em dezembro de 2024, a Rússia já gastou enormemente na malograda invasão de Putin.
Isso de acordo com o ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Lloyd Austin, que disse em dezembro que a Rússia pagou um preço impressionante pela loucura de Putin. Desperdiçou mais de 200 bilhões de dólares e sofreu pelo menos 70 mil baixas desde fevereiro de 2022. Considerando um gasto anual de aproximadamente 66 bilhões, com base na figura, pode-se supor que o valor em julho de 2025 provavelmente estará próximo ou acima de 270 bilhões de dólares. O alto nível de gastos não é sustentável para a Rússia. O país já esgotou seu fundo de riqueza nacional, a ponto de ter apenas entre 30 e 40 bilhões de dólares em ativos líquidos em maio, comparado a 117 bilhões em 2021. O Conselho Atlântico diz que Rússia e Ucrânia estão agora travados em uma guerra de atrito economicamente, bem como no campo de batalha. Para a Rússia, esse atrito está começando a causar problemas. A inflação no país agora está em 10%, diz o Conselho, e está prevendo um crescimento econômico de apenas 15% em 2025, após experimentar um crescimento de 4% em 2024. Mesmo esses 4% são ilusórios quanto à saúde financeira da Rússia, pois veio às custas de Putin, transformando a economia de seu país em uma quase exclusivamente focada na guerra. As taxas de juros estão próximas a 20%. A corrupção também é endêmica no exército russo, como aponta o Conselho. Contrariamente às percepções comuns, a Rússia não tem uma vantagem esmagadora sobre a Ucrânia em termos de despesas militares ou suprimentos. Diz o Conselho, a Rússia gasta significativamente mais do que a Ucrânia. Mas grande parte disso é, na realidade, roubado por políticos, generais e amigos de Putin. Ademais, as sanções ocidentais prejudicam a inovação das forças armadas russas, ponto crucial para o futuro naval do país. Com as sanções pesando sobre a Rússia, Putin terá que depender cada vez mais dos poucos aliados que lhe restam, se ele quiser obter os materiais necessários para seus grandes planos de renovação naval. Isso significa depender ainda mais da China, colocando Putin ainda mais no bolso do presidente chinês Xi Jinping, mesmo que Putin faça essa escolha difícil. A crise fiscal da Rússia impede a entrada de novos navios, especialmente os de alta qualidade prometidos por Putin. Isso deixa a Rússia com uma marinha envelhecida, que se tornou cada vez mais irrelevante na era moderna. Desmantelar seu único porta-aviões é apenas um sintoma de um problema muito maior. A marinha da Rússia está à beira de um abismo, e parece que nada vai impedir que ela afunde em águas profundas. Para piorar a situação da Rússia, a Ucrânia agora está mirando na frota sombra de Putin. O último sustentáculo da Rússia pode logo escapar do controle de Putin, condenando o país a uma estagnação econômica que inviabilizará a recuperação naval. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Military Show para mais cobertura dos últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.